a previsão de tempo. Vamos agora avançar com informação e já sabe que há rigor na informação, há responsabilidade e há bom senso. Atenção, atenção! Termo de identidade de residência aplicado a Venâncio Mondlane. Termo de identidade de residência aplicado a Venâncio Mondlane é uma das 3 medidas de coação. Vou fazer aqui uma simplificação para o caro telespectador, ouvinte ou internauta. O nosso Código de Processo Penal dita 3 medidas de coação. Uma delas é o termo de identidade de residência, a outra é o pagamento de caução, a outra medida, que é a mais severa ou que é a mais contundente, é a prisão preventiva, não é? É a prisão preventiva. Então, termo de identidade de residência, pagamento de caução e depois temos uma outra, a mais severa, que é a prisão preventiva. Pelo menos a prisão preventiva e pagamento de caução, que é aplicável caso a pena que é aplicável ao crime seja superior a 1 ano, não foi também aplicada esta medida de coação a Venâncio Mondlane. O que acontece é que depois do interrogatório ontem foi aplicada a medida de termo de identidade e residência prevista no artigo 237 do Código do Processo Penal. Este termo de identidade e residência, o que é que significa? Na linha B, concretamente, é onde vamos focar, significa que, no 3, a linha B, significa o seguinte, que Venâncio Mondlane não pode ficar mais de 5 dias fora da residência, não é, que terá declarado na sua identificação durante o interrogatório na Procuradoria-Geral, não é, sem comunicar a este órgão de legalidade, certo? Então não pode ficar 5 dias fora de casa, não pode ficar 5 dias afastado de casa. Isto não lhe impede de fazer qualquer tipo de movimento no exercício das suas atividades políticas ou então outras atividades, mas tem que comunicar em caso de ausência num período de 5 dias. O que é que isto significa para o caro telespectador? O que é que isto significa para os moçambicanos? Cada um tem a sua interpretação. Uns entendem que é uma forma de controlar os movimentos de Venâncio Mondlane, outros entendem que não é por isso, é mesmo uma medida simples. Mas atenção, atenção! Atenção! Coloca a imagem aqui, por favor, de Venâncio Mondlane. Coloca a imagem aqui de Venâncio Mondlane. Há um aspecto fundamental que tem que se ter em conta nisto. Não é? Há um aspecto fundamental que tem que se ter em conta nisto. A aplicação do termo de identidade de residência dá um sinal ao processo. Dá um sinal ao processo. O artigo que fiz menção do Código de Processo Penal, 237.1, diz que o termo ou a medida de coação relativamente, concretamente, o termo de identidade e residência é aplicável quando se julgue haver ainda alguns aspectos ligados ao processo que devem ser seguidos. Ou seja, significa que o processo não está encerrado e que poderá aqui haver outros contornos deste processo. Significa que Venâncio Mondlane, neste momento, não está afastado do processo de que ou do eventual crime de que é acusado. Por que digo eventual? Porque Venâncio Mondlane, ela mesmo diz que não sabe qual é exatamente o crime de que é acusado, que é estranho, não é? É estranho que 10 horas de interrogatório o indivíduo que é interrogado não saiba ao certo qual é o crime de que é acusado. Consequentemente, nós vamos perceber isto dos nossos convidados. Hoje contamos com Rodrigo Rocha, contamos com Fátima Mimbiri e contamos também com o João Mação. São estes 3 painelistas que vão nos ajudar a refletir sobre esta medida. Por que ou em que circunstâncias é aplicável o termo de identidade de residência a um indivíduo que nem sequer sabe qual é o crime de que ele é acusado? Porque, em princípio, diz também o Código de Processo Penal, a pessoa só lhe pode ser aplicada um termo de identidade de residência quando é constituída
arguido. E para ser constituído arguido é preciso que saiba qual é o crime que é lá colocado. Então, fica estranho, não é? Fica estranho que Venâncio Mondlane não saiba ao certo qual é o crime de que ele é acusado. Mas sabe que existem 8 processos. Ademais, disse ontem Venâncio que aqueles processos que eles deram entrada, não é, que a equipa de Venâncio deu entrada à Procuradoria-Geral da República, não estão, estão em andamento, disse a PGR, e que podem ir buscar as cópias e terão, portanto, a explicação do que de facto está a acontecer com os processos. Mas aqui há uma estranheza e tremenda estranheza, e por isso mesmo convidamos a jurista para vir explicar até que certo ponto é aplicável uma medida de coação a um arguido ou a um indivíduo que não conheça de qual é o crime, não é? Qual é o crime? Porque o termo de identidade de residência tem suas implicações. Sendo uma medida de coação, significa que existe aqui algum motivo, não é, aparente e factual que possa fazer com que Venâncio Mondlane, ou que determine, melhor dizendo, a necessidade de controle de Venâncio Mondlane. O processo, até agora, dá indicação de que procede. Mas qual crime? Qual crime? Não é? Qual é o crime? Então, vamos tentar perceber isto. Mas antes vamos ouvir Venâncio Mondlane falando logo depois desta audição que durou mais de 10 dias, não é? Mas 10 dias não, 10 horas. O que é isso, Luciano? 10 horas, não é? Não, 10 dias, não é? Ninguém está em condições de ser interrogado durante 10 dias consecutivos. Não. Ninguém está em condições de fazer isso, ser interrogado tanto assim, não. Então, vamos ouvir Venâncio Mondlane depois do interrogatório de 10 horas. Carrega. O encontro foi um encontro normal, cordial. Foi um encontro cordial, normal. O único problema é que, curiosamente, eu não posso vos responder qual é o crime de que sou acusado. Infelizmente, ficamos essas horas todas e não me conseguiram dizer de que crime sou acusado. Mas fizeram, naturalmente, um batalhão, uma saraivada de perguntas que justificou esse tempo todo. Mas, basicamente, são perguntas que têm a ver com as manifestações. Portanto, a promoção das manifestações, a incitação à violência, ao prejuízo à economia e todo tipo de distúrbios que supostamente foram criados com as manifestações. Portanto, eu respondi esse tipo de perguntas sem saber qual é o crime que sou acusado. E foi-me aplicada uma medida, não é? Foi-me aplicada uma medida, digamos assim, sancionatória ou de limitação, que é o termo de identidade de residência. Isso significa que eu não posso me deslocar sem avisar a Procuradoria, não posso ir mais do que 5 dias fora da minha própria casa, portanto, aquelas questões básicas do termo de identidade de residência. Então, essa que é a minha questão agora, não é? Eu estou, neste momento, com essas limitações, vou, neste momento, namorar um pouco mais com a Procuradoria, vamos estar um pouco mais próximos nos próximos tempos. Está sente-se injustiçado? Não, de forma nenhuma. Vou continuar a fazer a minha atividade política normal, o meu trabalho normal. A única questão é que todos os movimentos, para além de 5 dias, têm que ser informados à Procuradoria. É só isso. Sente-se injustiçado, Venâncio? Até agora, eu não consigo dizer efetivamente se estou injustiçado ou não, porque não sei qual é o crime de que sou acusado. Esse é um dos protestos que nós vamos apresentar. Quer dizer, como é que nós podemos ficar numa audição de quase 10 horas sem saberes qual é o crime que te acusam? A outra questão também, talvez um assunto mais ou menos positivo, deram-nos oportunidade de virmos com o dossiê dos processos que nós já submetemos à Procuradoria desde o ano passado, que não tem resposta, para a Procuradoria, processo por processo, dossiê por dossiê, dar-nos o devido esclarecimento sobre o ponto de situação de cada um deles. Porque essa foi uma das questões que eu levantei. Há processos que estão aqui que não têm praticamente andamento nenhum, mas o caso do Venâncio tem comunicados de imprensa, tem toda esta celeridade incrível, e com este aparato todo que é feito, e eu questionei a parcialidade da própria Procuradoria. E disseram que vão nos dar a oportunidade de nos explicarem, processo por processo, em que estágio é que esses processos se encontram. Os saques e vandalizações que aconteceram
toda a gente sabe que eles foram motivados por um fato precedente. Qual foi o fato precedente? Polícia da República de Moçambique, portanto, agentes qualificados e bem treinados, fizeram vandalização de armazéns, de lojas e de empreendimentos. E depois convocaram a população faminta para fazer o saque. Disso, como jornalista, melhor do que eu, certamente que já viu os vídeos que se tornaram virais de carros blindados arrombando armazéns e depois dizer à população para entrar e saquear. A população faminta significa que pura e simplesmente foi uma espécie de uma armadilha montada pela própria polícia para, no fim, o resultado ser qual? Os manifestantes são vândalos, são bandidos, são desordeiros. Portanto, está mais do que claro que as questões dos saques e vandalizações que ocorreram, a responsabilidade fundamental foi da polícia. Não só a polícia vandalizou e convocou as pessoas para entrar e fazer o saque, temos imagens de saques que a própria polícia fez para proveito próprio. Polícias a carregarem geleiras, a levarem arroz, a arrebentarem barracas, a tirarem bens, portanto, temos tudo isso. Daí que nós também queremos, pedimos à própria Procuradoria para também abrir-se processos e convocar-se essas pessoas. O comandante-geral da polícia anterior, Bernardino Rafael, devia ser uma pessoa que neste momento já devia estar a passar por um interrogatório, se calhar 2 vezes superior que o meu. Muito bem, muito bem. Há alguma coisa estranha aqui. Será que o telespectador consegue encontrar alguma coisa estranha? Há alguma coisa estranha aqui. Há alguma coisa estranha. É possível, meu caro Sufo, colocar no princípio aquilo que Venâncio faz menção? Relativamente ao interrogatório, o que é que de facto lhe estavam a questionar, ou qual era o assunto, não é? E vamos ver se conseguimos deduzir o eventual crime de que lhe é acusado, não é? Coloca só essa parte inicial, onde ele faz menção ao contexto do interrogatório, não é? Coloca, por favor, é logo no princípio. Quando foi um encontro normal, cordial, foi um encontro cordial, normal. O único problema é que, curiosamente, eu não posso vos responder qual é o crime de que sou acusado. Infelizmente, ficamos essas horas todas e não me conseguiram dizer de que crime sou acusado. Mas fizeram, naturalmente, um batalhão, uma saraivada de perguntas que justificou esse tempo todo. Mas, basicamente, são perguntas que têm a ver com as manifestações. Portanto, a promoção das manifestações, a incitação à violência, ao prejuízo à economia e todo tipo de distúrbios que supostamente foram criados com as manifestações. Portanto, eu respondi a esse tipo de perguntas sem saber qual é o crime que sou acusado. E foi-me aplicada uma medida, não é? Foi-me aplicada uma medida, digamos assim, sancionatória ou de limitação, que é o termo de identidade de residência. Isso significa que eu não posso me deslocar. É possível encontrar um crime no que diz Venâncio Mondlane. É possível encontrar um crime legal. Incitação à violência. É possível encontrar um crime legal. Agora, resta saber se formalmente a PGR lhe comunicou. E ele diz que não, a PGR não lhe comunicou. Simplesmente lhe interrogou sobre as manifestações e sobre incitação. Atenção, estamos a fazer menção, estamos a tentar entender ao certo qual é o crime de que lhe é acusado. Ou estava a responder a que crime? Porque é estranho, repito, ainda bem que vamos ter um jurista aqui no estúdio, é estranho que seja aplicada uma medida de coação a um indivíduo que, para se chegar à medida, pressupõe-se que seja arguido, sem que se saiba qual é o crime. Isso é muito estranho. No entanto, no discurso do Venâncio, ele faz menção à onda das manifestações
e diz que foi questionado sobre incitação à violência, que é, nesse discurso, o único crime legal. É um crime, atenção, não estou a dizer que ele fez isso, é preciso ficar claro isto. Estou a tentar encontrar um crime legal na expressão que Venâncio Mondlane traz. Não estou a dizer que fez isso. O que significa que, eventualmente, estava de facto a responder ao processo que nós já tínhamos feito menção, que é o processo 773/P/2024, relativo a esta questão de desobediência pública, não é? Não lhe foi comunicado, conforme diz, é estranho, e vamos tentar entender o porquê, certo? Vamos tentar entender o porquê. Vamos entrar com os nossos convidados dentro dos Santos. Rodrigo Rocha, Fátima Mimbiri e João Massanco vão compor o nosso painel hoje. Mas não é apenas este assunto que vamos falar a respeito neste dia de hoje. Há um processo crime, há uma queixa que foi submetida, queixa-crime que foi submetida por Venâncio Mondlane à Procuradoria-Geral da República contra o cidadão, conforme faz menção aqui nesta queixa-crime, Daniel Francisco Chapo, por conta daquilo que foram os pronunciamentos do Presidente da República na província de Cabo Delgado, certo? Na província de Cabo Delgado. Então, vamos também fazer alguma leitura sobre este processo. Vamos tentar entender as implicações e vamos ver vamos entender a possível procedência desta queixa-crime submetida por Venâncio Mondlane, que entende e faz a citação aqui. Eu posso ler o que faz menção aqui Venâncio Mondlane, só o trechinho que foi colocado nesta queixa-crime. Eu vou fazer aqui a leitura. Isto tem que ver com os pronunciamentos de Daniel Chapo que foram citados neste documento e eu passo a ler. Para a integridade de Moçambique, para a soberania de Moçambique, para manter a nossa independência aqui em Cabo Delgado, mesmo que for para jorarmos sangue, para defender essa pátria contra as manifestações, vamos jorar sangue. E prossegue, refere esta queixa-crime. Nhua Asana, estão a ouvir, é o significado, traduzindo. Saneni, muito bem, traduzindo. Vamos combater o terrorismo, vamos combater os naparamas e vamos combater as manifestações, nem que for para jorar sangue ou para jorarmos sangue. Então, faz-se a citação destes pronunciamentos, feitos por Daniel Chapo, não é? Feitos por Daniel Chapo. Quem faz a citação é Venâncio Mondlane, através desta queixa-crime que submeteu à Procuradoria-Geral da República e pronto. Poderemos saber mais a respeito disso nos próximos tempos, não é? Nos próximos dias. Mas já queixou, não é? Falando em linguagem terra-terra, já queixou também Venâncio Mondlane, que entende que estes pronunciamentos incitaram à violência, não é? Porque depois disso houve fatos de derramamento de sangue. E é verdade, tivemos antes e depois, não é? Desse discurso, muito derramamento de sangue. Então, vamos ver se esta queixa-crime de facto poderá proceder, tendo em conta que trata-se do chefe de Estado, e como é que poderá proceder. Vamos tentar encontrar aqui algumas respostas dos nossos juristas, que são técnicos na área. Mas antes, vamos ouvir então o que é que o Venâncio diz relativamente a esta queixa-crime. Por favor, coloca PM7 na tela, carrega. Aquele ato que foi cometido, aquelas declarações feitas em Palma, são indisfaçavelmente uma incitação à violência de instituições públicas, como a polícia, não é? E vocês sabem que depois daquelas declarações que foram feitas, seguiram-se uma série de derramamentos de sangue verdadeiro, não é? Portanto, vocês, muito recentemente, já em Macinga, já foram 2 jovens que foram metralhados, assim, à semelhança do Elvino Dias. Eu próprio, vocês sabem muito bem de que sofri um atentado no dia 5 de março, e tantos outros casos que foram registrados, que curiosamente nós fizemos uma coisa, para não ficarmos na especulação, nós fizemos um relatório desses casos e apresentamos uma denúncia à Procuradoria e ao Ministério do Interior com um relatório detalhado das vítimas da minha organização política, do meu projeto político, que sofreram desde outubro até hoje. E já passo a vos dizer, com a atualização dos 2 casos de Macinga,
neste momento, do meu projeto político, foram 411 vítimas de violência policial grave, dos quais 42 mortos, portanto, 42 assassinados dos quadros do meu projeto político. Portanto, esse relatório já deu entrada à Procuradoria, deu entrada no Ministério do Interior, é um deles que também havemos cá vir para que nos esclareçam qual é o ponto de situação, o que a Procuradoria está a fazer, que diligências é que já tomou e para onde é que isso vai caminhar. Muito bem, telespectador, eu quero lhe convidar a um brevíssimo intervalo, mas não vale a pena sair daí porque voltamos logo a seguir com Fátima Mimbiri e Rodrigo Rocha para analisarmos os contornos deste termo de identidade de residência aplicado a Venâncio Mondlane depois de 10 horas de audição ontem na Procuradoria-Geral da República. Por favor, já combinamos aqui e eu volto a alertar aos nossos telespectadores. Não vale a pena inventar. Volte conosco, tá bom? Intervalo, até já!